o Vital vai precisar sair da reunião. Ah, ele saiu. Bom, acho que ele não quis que fosse gravado. É, bom, é, mas ao mesmo tempo o controle desse movimento depende da obtenção de algo que é estável, algo que tá fora desse movimento e de fato é de uma outra natureza em relação a esse movimento, né? Que é o conhecimento, né? É, e na segunda aula nós vimos como a perspectiva de obtenção do conhecimento, né? Esse desejo de obtenção do conhecimento, esse desejo de obtenção de um controle que permita ao humano impor alguma medida né, alguma medida de controle sobre o movimento que a sua alma lhe impõe, tem a ver para o Sócrates com uma espécie de relação primordial da alma humana com a verdade. Quer dizer, para o Sócrates, todas as almas humanas teriam, né, ele usa um mito para falar isso de uma forma meio alegórica, mas né, a alegoria que ele cria é que todas as almas humanas teriam sido expostas à própria verdade antes do nosso nascimento, né? E essa exposição à verdade antes do nascimento fez com que depois da encarnação, né, ou seja, durante a nossa vida de fato, todos nós, enquanto seres humanos, tivéssemos uma espécie de desejo de volta à obtenção da verdade, né? Que se confunde com esse desejo de controle pelo movimento que a nossa alma impõe a nós, né? E aí na segunda aula, perdão, a gente discutiu como o amor para o Sócrates é uma é um fenômeno que pode ser descrito como é, é, o efeito da percepção de uma espécie de manifestação da própria verdade para nós enquanto nós somos almas encarnadas, ou seja, como se fosse a aparição durante a nossa vida encarnada de algo a que nós tivemos expostos antes da nossa encarnação, né? Algo de que nós tínhamos totalmente nos esquecido completamente, né? E a aparição a aparição da verdade diante da gente e a percepção da verdade através dos nossos órgãos de sentido é algo que leva um ser humano à loucura, né? É, o nome dessa loucura, cuja causa é a visão da própria verdade no mundo, é o amor. E aí nós vimos na última aula como essa loucura ela pode levar a dois efeitos radicalmente contrários, né? Ela pode, por um lado, levar alguém a deixar de lado as normas sociais é, que impõem a nós uma certa moderação no comportamento, porque nós nos preocupamos com a nossa reputação e nos leva a buscar o prazer a todo custo, né? Caso a nossa reação a essa visão seja determinada pelos nossos apetites, né? E por outro lado, nós vimos como o filósofo é capaz de usar essa ocasião como uma espécie de inspiração para que ele entenda como a busca pela verdade é a única coisa que pode garantir algum grau de estabilidade ao movimento dele, né? Como a busca pelo conhecimento é aquilo que ele deve fazer enquanto ser humano para que ele realize a maior potência disponível ao ser humano, que é a obtenção do conhecimento sobre si mesmo, que permite algum grau de controle sobre o movimento da alma, tá? Gente, esses temas todos, não se preocupem em pegar tudo isso, porque, enfim, isso vai aparecer durante nossa discussão sobre retórica agora, isso vai voltar a aparecer durante nossa discussão na última aula sobre como um filósofo pode passar o conhecimento a um pupilo, tá? Isso é como se fosse uma espécie de ossatura do Fedro, né, que recorre, basicamente, em todas as discussões, em todo o diálogo, em toda a conversa do diálogo, tá? De todo modo, se vocês quiserem que eu revisite isso, vocês podem fazer perguntas sobre isso no intervalo, tá? É, mas, enfim, o tema da aula de hoje, então, é a discussão sobre a retórica que ocorre no diálogo, tá? E é curioso anunciar, assim, né, que o tema é a discussão sobre a retórica, parece que eu estou mudando de assunto radicalmente em relação ao que a gente estava falando antes, né? Mas a verdade é que, lendo o próprio diálogo, o leitor tem essa sensação, né? Parece que, de repente, o diálogo mudou completamente de cara, né? O registro em que ele é escrito, o estilo de escrita muda, né? Ele passa de ser uma série de discursos longos, no caso, especialmente do segundo discurso, no maior discurso do Sócrates, em que elementos míticos são muito importantes, de repente vira uma discussão bastante técnica em alguns casos, em alguns momentos, né? Muito mais rápida também, não tem essa coisa de grandes discursos de um personagem para o outro. É, enfim, parece haver uma espécie de quebra, né? É, então, a ideia dessa aula é discutir a relação complexa que o Sócrates está propondo entre a filosofia e a retórica, tá?
E mostrar como, na verdade, apesar de parecer haver uma quebra, né, parecer haver uma mudança radical de assunto, uma mudança radical de registro, na verdade, essa discussão da retórica ela é integral para a compreensão da alma, tal como Sócrates a apresenta no seu grande discurso, tá? É, então, a gente vai dar atenção nessa aula a um trecho do Fedro, que é razoavelmente grande, que vai de 257b a 274b, tá? E como nas outras aulas, né, por causa disso, a gente vai ter que passar por cima de muitos detalhes da discussão, né? Vou dar uma visão mais sinótica sobre essa discussão sobre a retórica, né? É, mas a minha ideia é fazer o seguinte, tá? Na primeira parte da aula, entender por que que o Sócrates considera que é crucial discutir a retórica, dada essa sua compreensão sobre a condição humana, tá? É, por que que o fato de a alma ser uma entidade que está sempre em movimento, né? E por que que a maior potência humana, por que que, sendo a maior potência humana, a obtenção de um determinado conhecimento que nos ajuda a guiar o nosso movimento, por que que a discussão da retórica se faz primordial, se faz tão importante, se faz fundamental, tá? É, a partir disso também a gente vai ver nessa primeira metade da aula, talvez não dê tempo de incluir tudo que eu tinha planejado para hoje, mas qualquer coisa a gente também invade um pouco da aula seguinte. É, por que que para o Sócrates, né, dado esse retrato da alma humana que ele apresenta, as pessoas na sua época que praticavam a retórica estavam fazendo um trabalho terrível, digamos assim, né? Ou seja, a gente vai ver, aproveitar ou seja, vamos aproveitar essa introdução que eu vou fazer, né, que mostra por que que a discussão sobre a retórica é importante para esse retrato da alma humana, para mostrar como o modo como a retórica era praticada na Grécia, na época, parte de uma ignorância fundamental sobre a alma humana, na perspectiva do Sócrates, claro, tá? Na segunda metade da aula, se der tempo, talvez algumas dessas questões fiquem para a próxima aula, tá? A gente vai discutir, então, o que seria o lado direito da retórica, ou seja, o que seria, né, dada a definição de retórica que o Sócrates oferece, que a retórica é uma espécie de arte de condução de almas através das palavras, né, a gente vai ver em que sentido para o Sócrates essa arte pode ser digna de elogio, ou seja, em que sentido ela pode levar as almas das pessoas que são expostas à retórica ou que praticam a retórica a obterem algum tipo de autoconhecimento que as ajude a controlar o movimento, né, que caracteriza a alma humana, tá? Gente, tudo bem? Tá indo muito rápido? Tá dando para entender? Beleza. É, então, a discussão sobre a retórica, do ponto de vista dramático, né, do ponto de vista do que acontece com os personagens na conversa, dentro do diálogo, ela é apresentada pelo Platão como uma espécie de efeito da personalidade do Fedro sobre a conversa, tá? Em 257b, né, quando Sócrates acabou de pronunciar o grande discurso dele, né, que é um discurso que a gente viu na última aula, tem por objetivo apresentar a natureza humana como marcada por um contato primordial com a verdade, né, e mostrar como esse contato primordial seria responsável por nossa capacidade de fazer sentido do mundo e, portanto, de tomar algum tipo de controle sobre a direção do movimento da nossa vida. É, além disso, né, o modo como Sócrates fez isso, né, o modo como Sócrates mostrou isso, a gente descobre no final do diálogo, foi especificamente, né, ele criou o discurso do modo como ele criou, com todos os mitos que estão inscritos no discurso, as referências ao panteão dos deuses gregos, né, as referências à poesia, tudo isso ele incluiu para convencer o Fedro dessas teses que ele está propondo, né? Apesar disso tudo, quando o diálogo acaba, quando o discurso acaba, o Fedro claramente não está comovido pelas palavras do Sócrates, né? Pelo contrário, a primeira coisa que vem à mente dele não é pensar, nossa, que incrível essa ideia que você me deu sobre a minha vida, Sócrates. Ele não tá, ele não ele parece nem pensar tanto sobre, né, essa ideia, essas noções sobre a alma humana que o Sócrates apresenta. A primeira reação que ele tem é seguindo uma característica, né, que é peculiarmente ateniense, é pensar como esse discurso do Sócrates se encaixaria numa competição de discursos que o próprio Fedro está operando na sua cabeça, entre o Sócrates e Ulisses, que é a pessoa que escreveu o primeiro discurso. Quer dizer, a primeira coisa que o Fedro pensa é, pô, se Ulisses tivesse ouvido esse discurso, ele ia ficar humilhado. Nossa, esse discurso é muito melhor que o dele, né? É,
ou seja, o Fedro continua imbuído desse espírito que é caracteristicamente ateniense, que vê na capacidade de produzir belos discursos, né, uma espécie de vantagem competitiva para a pessoa, né, em vez de ser em relação às outras, né, uma vantagem competitiva porque essa pessoa vai ser mais capaz de convencer uma assembleia a seguir um determinado curso de ação, ou vai ser mais capaz de num tribunal, provocar a condenação de alguém que essa pessoa não gosta, quer dizer, né, a reação do Fedro ao discurso do Sócrates foi pensar como Sócrates se daria bem nessa grande competição de discursos que o Fedro imagina estar sempre ocorrendo, né, ao seu redor. E só um detalhe, assim, a cultura grega, em especial a cultura ateniense, era marcada por um espírito competitivo bastante forte, tá? Nesse vaso, vocês estão vendo a representação de uma corrida, uma competição de corrida dos Jogos Panatenaicos, que eram jogos que aconteciam, né, competições atléticas, que aconteciam em Atenas de 4 em 4 anos. E Atenas não tinha só competições esportivas, aliás, havia competições de tragédias, por exemplo, em que diversos autores, né, que tinham escrito tragédias levavam suas peças, né, para serem mostradas diante de um público, e o público depois decidia quem ganhava, e a pessoa ganhava louros, né? O banquete do Platão é uma festa que ocorre em homenagem ao Agatão, que é um compositor de tragédias, que acabara de vencer justamente uma competição de tragédias, tá? Enfim, os atenienses gostavam de competir em várias coisas. Havia competição provavelmente também de pessoas que sabiam recitar Homero. Tem um intérprete do Platão que acha que os próprios diálogos do Platão teriam sido escritos pelo Platão para participar de certas competições de discursos desse tipo. Eu acho improvável isso, especialmente dado que o que está em jogo no Fedro, né, em que o Sócrates está criticando essa ideia de que a produção de discurso deve ter como principal objetivo você ganhar de outros, uma espécie de competição de eloquência, né? Mas de todo modo não é impossível, porque como a gente está vendo aqui, né, muitas atividades típicas da cultura ateniense eram celebradas, digamos assim, dentro de um ambiente competitivo, tá? Mas o curioso disso, né, é que isso parece nos colocar diante de uma espécie de limitação do poder filosófico do Sócrates, do poder da retórica do próprio Sócrates, né? Será que o discurso dele não teve nenhum efeito sobre a alma do Fedro, né? Essa é uma questão que a gente vai discutir em especial na última aula, tá? É, mas certamente o Sócrates parece preocupado com essa perspectiva, logo depois do final do grande discurso, né? E uma evidência disso é um mito que ele conta para o Fedro, pouco depois dele ver essa reação do Fedro, que é o mito dos humanos que se tornaram cigarras. Isso está em 258E a 259D. Essa é mais uma instância em que o cenário do Fedro, como se ele de repente participa do diálogo, como se ele fizesse uma espécie de intervenção dentro do diálogo, se faz uma espécie de personagem, né? O Sócrates e o Fedro estão conversando embaixo de um plátano, numa árvore, né? E eles começaram a conversa deles antes do meio-dia, e agora, quando acabou o discurso do Sócrates, eles estão em pleno meio-dia, é um dia de verão, né? E as cigarras começam a cantar em cima deles. É, e uma das coisas né, esse mito que o Sócrates conta, né, um dos temas desse mito, quer dizer, o tema principal desse mito, né, ele pode ser entendido por analogia até o próprio fato desses personagens estarem conversando num dia de verão, né, embaixo de um sol a pino. Porque esse momento, né, o momento do sol a pino num dia quente de verão, ele tem algo de paradoxal, que é o seguinte, né? Ao mesmo tempo em que o sol a pino, né, o sol bem em cima da nossa cabeça, garante o máximo de luminosidade possível, né, ou seja, a máxima capacidade da gente perceber aquilo que está ao nosso redor, ao mesmo tempo, o calor do verão e a luz do próprio sol levam também ao sono, né, a vontade de se ausentar desse espetáculo da natureza, né, e se ausentar é inclusive bastante prazeroso. É, é, o espetáculo de beleza e de clareza, ao mesmo tempo que nos permite uma oportunidade de conhecimento, de percepção daquilo que está ao nosso redor, é como se ao mesmo tempo nos embalasse, né, nos levasse ao sono e a deixar de perceber aquilo que está ao nosso redor, né. O que o Sócrates diz nesse momento é que o próprio canto das cigarras tem um efeito parecido, né? Ele é alto e barulhento, ou seja, ele força a gente a prestar atenção, ele mobiliza nossos sentidos, mas conforme o canto das cigarras vai se misturando à modorra do meio-dia, essa mesma coisa barulhenta que se anuncia tão forte pode fazer com que a gente durma também, né?
Eu acho que o paralelo que o Sócrates está querendo traçar, né, ele não diz explicitamente, mas acho que é algo que é possível de interpretar, é que né, esse efeito, né, de mistura de clareza com essa, né, com esse elemento soporífero, né, é um efeito que também é típico dos belos discursos, né? Porque a beleza de um discurso também tem esse mesmo efeito paradoxal. Por um lado, ele evoca um fascínio, né, pela complexidade dele, pela clareza com que ele foi organizado, pela compreensão que ele nos permite do seu tema, né? Ou seja, um efeito parecido com o do sol a pino, nesse sentido. Ao mesmo tempo, um belo discurso tem a capacidade de nos acalentar, né? Como se nos relaxasse a nossa vontade de, por nós mesmos, percebermos como o mundo é, né? E nos deixarmos levar pelas palavras que nos são ditas até que a gente durma, né? A gente deixa de prestar atenção, né? Então, enfim, é um efeito semelhante ao do sol a pino. Ao mesmo tempo que nos permite ver com muita clareza, também nos faz relaxar e dormir, né? Eu acho que o que o Sócrates está fazendo, né, é mostrando para o Fedro como, apesar, né, o entusiasmo do Fedro por discursos não necessariamente tem um efeito positivo sobre ele, quer dizer, não tem um efeito necessariamente levar ele a conhecer, né? O entusiasmo do Fedro pelo discurso, do que o Sócrates acabou de pronunciar, não leva ele à busca pelo autoconhecimento. A reação dele, na perspectiva do Sócrates, seria uma reação meio de sonâmbulo, né? Uma pessoa que reagiu sem pensar. Ela ouviu, mas não ouviu de fato, né? E uma coisa interessante, né, que as cigarras, o Sócrates fala nesse mito, né, elas seriam como se fossem representantes das musas. Então, elas são representantes das entidades mitológicas que são responsáveis pela capacidade nossa, enquanto humanos, de cantar, de amar, de fazer músicas, de criar belos discursos, enfim, de fazer certas intervenções produtivas sobre o mundo que acrescentem belos objetos nele, né? É, e o que o Sócrates diz é que as cigarras, o que elas estão fazendo é, como representantes das musas, elas estão gritando para impedir que a gente perca essa capacidade de produzir novos objetos, graças ao fato de nós já termos estado diante de um belo objeto. Quer dizer, o fato do Fedro ter visto um belo discurso não deve ser um motivo para que ele esqueça da capacidade dele mesmo de produzir discursos. A gente vai ver por que a capacidade dele próprio de produzir discursos é muito importante na próxima aula, tá? É, enfim, um detalhe, nossa, essa imagem não está muito boa, mas enfim, esse é um mosaico romano do período imperial, ou seja, depois de Cristo, com uma representação das 9 musas, que no período romano se tornaram como se fossem as 9 patronesses de 9 gêneros artísticos diferentes. Como eu falei no início da aula, né? No caso da Grécia, cada autor tratava musas de um jeito um pouco diferente. Alguns autores achavam que uma musa era de tais artes e outro discordava. No caso dos romanos, eles fizeram uma espécie de classificação mais estável de que das responsabilidades de cada musa. Enfim. Então, o que o Sócrates está fazendo através desse discurso, né, através desse mito, perdão, ele está convidando o Fedro a não se calar, tendo ouvido esse belo discurso que ele próprio, Sócrates, pronunciou. Tá? Ele está convidando o Fedro, a gente descobre logo depois, uma espécie de meta-discussão, né? Que ele está dizendo que, em vez dele ter uma reação ateniense típica, né, que seria pensar no próximo discurso que outra pessoa vai produzir, né, e qual efeito sobre a reputação dessa pessoa esse discurso vai ter, o Sócrates está dizendo que isso seria equivalente a dormir depois de ouvir o belo discurso, né? E a boa reação, o manter-se acordado, é investigar, como Sócrates fala em 259, qual é a maneira bela de proferir e escrever discursos, e qual a não bela. Ou seja, que eles vão atrás, né, que ele não se deixe simplesmente levar pelo efeito que o discurso tem nele, mas que ele busque entender os motivos por trás da composição daquele discurso que levam a esse efeito. Né? Isso seria não dormir. Então, a discussão sobre a retórica que vem adiante, né, o que o Sócrates está revelando com esse mito das cigarras, é que o objetivo dessa discussão não é preparar o próprio Sócrates para falar melhor, ainda que isso possa ser um objetivo secundário importante, como a gente vai ver na última aula, tá? Mas o principal objetivo de você discutir sobre a arte dos discursos é você se capacitar, como se fosse, para saber recepcionar bem um discurso, né?
para que um discurso não induza ao sono, mas induza uma celebração das musas, ou seja, para que um discurso, em vez de levar você simplesmente a se sentir acachapado, como se fosse pela beleza daquilo que foi oferecido, para que ele sirva para que você, de fato, é, é, busque autoconhecimento, é necessário que você não se contente simplesmente com o prazer que o efeito, né, do efeito do discurso. É necessário entender o que está por trás da composição, entender que tem escolhas que foram feitas pelos autores, né? É, então, nesse sentido, assim como a beleza dos meninos, a beleza dos discursos também deve ser tratada dialogicamente, né? Você não deve simplesmente se deixar ter prazer com essa experiência. É necessário que você se envolva num diálogo diante dela, tá? É, porque se a beleza do discurso não for tratada assim, se ela não for tratada dialogicamente, criticamente, ela vai ser um narcótico, né? Ela vai levar você ao sono. Como a gente vai ver na última aula, esse narcótico, na verdade, o sono que ele provoca é imediato, mas ele tem consequências de longo prazo na capacidade de uma pessoa de controlar o movimento da própria vida. Gente, tá dando para acompanhar? Tá, beleza. É, então, é, para entender por que essa meta-discussão sobre o discurso é tão importante, né, acho que é necessário, de novo, que a gente retorne à descrição da alma que o Sócrates propõe, né? Como vocês devem lembrar, a alma, né, como eu tenho falado a cada 5 minutos, mas a alma tem como principal característica o fato dela ser sempre movente, né? Ela está sempre em movimento, né? E ao mesmo tempo, ao longo dessa movimentação constante, um desejo que sempre se faz presente é um desejo por alguma coisa que tem uma natureza estável, que é o conhecimento. Sem o conhecimento é impossível que a gente tenha qualquer medida de controle sobre o movimento da alma. Num trecho do grande discurso, em 253A, eu vou mostrar esse trecho para vocês, eu acho que dá para entender por quê, ou pelo menos, né, o Sócrates usa uma imagem, uma alegoria, para de alguma maneira, né, explicitar por que é necessário a obtenção do conhecimento para impor alguma medida de controle sobre o movimento da nossa alma. Tá? O modo como Sócrates expõe isso, dentro dessa alegoria que ele cria no grande discurso, é através de como se dá a relação entre o cocheiro da alma, a razão, e os seus cavalos, né? O cavalo que é apetitivo, que busca sempre o prazer, e o cavalo preocupado com a reputação, né? O cavalo do pudor, digamos assim. Então, eu queria rapidamente o modo como Sócrates descreve os dois cavalos. Então, ele diz o seguinte: um deles, o que está em mais bela posição, é ereto na forma, bem articulado, pescoço longo, focinho arredondado, de cor branca, com olhos negros, amante da honra com moderação e do senso de pudor, é amigo da reputação verdadeira e acata ordens dirigido apenas por discursos. O outro, pelo contrário, é torto, grandalhão, desconjuntado, pescoço curto e grosso, focinho achatado, de cor escura, tem os olhos cinza injetados, amigo da desmedida e da arrogância, peludo em volta das orelhas e mouco, a custo é obediente ao chicote e à espora. Tá? Então, atenção a esses dois textos especificamente. Né? Como é que o cocheiro, como é que a razão pode afetar os dois cavalos? Né? O cavalo amante da honra com moderação e do senso do pudor, amigo da reputação verdadeira, é controlado, né, dirigido apenas por discursos. Já o outro cavalo, o cavalo apetitivo, que busca o prazer a todo custo, é obediente só a muito custo, só ao chicote e à espora, ou seja, só a uma espécie de restrição violenta. Tá? É, bom, só essa imagem da alma, que não é a imagem da alma no Fedro exatamente, mas acho que ajuda a gente a manter em mente, né? Então é importante notar que o Sócrates não está falando que um cavalo é o bem, representa o bem e o outro cavalo representa o mal, tá? Porque os dois cavalos, na verdade, eles são forças anímicas que são responsáveis, ou seja, forças da alma, né? Que são responsáveis pelo próprio fato da alma se mover. E nesse caso, nesse sentido, né, eles são simplesmente elementos constituintes da nossa alma com os quais a gente tem que lidar. É, mas, de novo, né, o mais importante para os nossos propósitos agora é o modo como o cocheiro, como a razão deve lidar com esses desejos, né, com essas duas forças que nos puxam. Né, no segundo caso, no caso do cavalo apetitivo, ele tem que usar violência. E nesse sentido, o que o cocheiro precisa saber é quando empregar violência, quanta violência, né? E para essas duas coisas é necessária alguma incompreensão de si mesmo. Mas, sobretudo, é importante para nossa aula, no primeiro caso, né, no caso do cavalo que tem um senso de pudor, que tem uma preocupação com a honra, a reputação,
cocheiro tem que empregar discursos, tá? Ou seja, o primeiro cavalo, o cavalo amante da honra, da moderação, do pudor, é uma força da alma que é sensível à palavra, né? É uma força da alma cujo emprego, cuja direção é determinada pela absorção que ele faz de logoi, né, de discursos que são oferecidos ao seu redor. É, isso faz, essa característica desse cavalo honrado, faz com que a alma, né, ela tenha uma peculiaridade que torna o movimento, quer dizer, né, essa característica do cavalo honrado, ela é um risco ao mesmo tempo para a gente. Porque, perdão, desculpa. É, ambos os cavalos, essas características de ambos os cavalos, né, tornam eles, de maneiras diferentes, certos riscos para nós. Porque, em ambos os casos, tanto no cavalo, né, que busca a honra e o pudor, quanto no cavalo que busca o prazer, os dois são potencialmente heterônomos, ou seja, eles não necessariamente, né, a gente não, eles não dependem só de si mesmos para o estabelecimento do seu movimento, tá? É, se o cocheiro não emprega força contra o cavalo dos apetites, por exemplo, ele vai ser motivado pela busca só de coisas que estão fora de nós. Sexo com outras pessoas, bebida, comida, né? E se o cocheiro não souber o que dizer, né? Se ele não tiver uma compreensão sobre si mesmo, uma compreensão sobre a condição humana, e ele não conseguir tecer nenhum tipo de discurso sobre o que é honrado verdadeiramente, né? O que é de fato uma boa reputação, o cavalo que busca a honra ele vai ser afetado pelas palavras que vêm de fora da alma, né? As palavras dos outros. Porque as palavras dos outros que vão mostrar a ele o que é isso ser honrado, o que é isso ter uma boa reputação, tá? Nesse sentido, se o cocheiro é inativo, né, se o cocheiro não busca o conhecimento para si mesmo, se o cocheiro não busca se capacitar como se fosse para controlar a própria alma, né, é, nós, enquanto seres humanos, é como se a gente estivesse convidando como se a gente estivesse se convidando a viver de uma forma trágica, né? Como se a gente estivesse se convidando a viver sempre carregado pelas forças imponderáveis ao nosso redor, né? Pelas pessoas que por acaso a gente encontra, pelos objetos que por acaso a gente encontra, né? A gente corre um risco constante de sofrer uma espécie de naufrágio anímico, né? Uma espécie de catástrofe da própria alma, né? De viver, como Sócrates fala no grande discurso, como se fosse um cavalo, né? Como se fosse um quadrúpede, e não um ser humano que consegue olhar à frente, tá? Então, o que o Sócrates está propondo é que para ter um domínio de si mesmo, né, para não se correr o risco de delegar o controle da nossa alma, as palavras que a gente ouve por aí, é necessário que nós consigamos lidar sozinhos, autonomamente com palavras, né, que nós sejamos capazes de tecer por nós mesmos discursos sobre nós mesmos, tá? Só assim a gente vai conseguir ter um movimento, impor algum tipo de movimento de forma autônoma à nossa alma, tá? Só um detalhe, eu acho que isso é uma discussão importante na filosofia grega, né? Vários filósofos gregos têm por objetivo, digamos assim, ético, né? O domínio de si mesmo, a encrateia, né? O controle de si mesmo. É, é difícil dizer, no entanto, quão otimistas eles são de fato sobre a possibilidade de cada um de nós ser completamente responsável pelo modo como a nossa vida se dá, né? Nesse caso, por exemplo, né, eu acho que uma coisa que está bastante clara ao longo do diálogo, uma coisa que se torna clara por causa do próprio fato do Platão escrever diálogos, é que o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da nossa capacidade de conhecer a nós mesmos, né, mesmo se ele tem por objetivo que nós sejamos capazes de produzir discursos por nós mesmos, né, que mostrem para nós mesmos o que é de fato honrado, o que é de fato uma boa reputação, do que a gente deve de fato ter vergonha, do que a gente deve de fato se orgulhar, ao mesmo tempo a gente desenvolve isso em diálogo com outras pessoas, né? Então não é como se o Platão estivesse dizendo exatamente que nós devemos sozinhos aprender a criar discursos para nós mesmos sobre o que é o bem, né? E que a partir dessa criação solitária desses discursos que a gente vai conseguir viver bem. Não, porque esses discursos só se pode criar em companhia de outras pessoas. Então, não é como se ele estivesse dizendo que os seres humanos podem ser totalmente autônomos, mas ainda assim existe uma tentativa, né, de estabelecimento de uma autonomia pelo menos maior do que era habitual, né? Que a gente não se deixe simplesmente levar pelo que as outras pessoas falam, pelo menos a gente tem algum grau de crítica sobre os discursos que a gente ouve, tá? Fez sentido, gente? Isso tá... Beleza. É, então,
o Sócrates, né, pensando então o que seria uma arte da retórica, né, pensando o que as pessoas tentam fazer quando elas tentam construir certos discursos cujo objetivo é convencer os outros a tomar algum curso de ação, né? Quando as pessoas reivindicam a capacidade de ter uma técnica, né, uma arte, um conhecimento codificável, permite a elas influenciar outras pessoas, o que elas estão reivindicando, né? Então, para o Sócrates, elas estão reivindicando o seguinte, eu vou botar aqui a definição de retórica que ele propõe no Fedro. Eles estão reivindicando ter uma espécie de arte na condução de almas por meio de discursos, uma psicagogia, tá? E só um detalhe sobre essa definição, né? Esse termo psicagogia, né? Quem leu a tradução da Maria Cecília Gomes dos Reis vai ter visto que ela inclusive mantém o termo em grego, né? Porque esse termo, o uso dele não é gratuito, tá? Ele literalmente quer dizer condução da alma, tá? Mas o interessante é que até esse momento, essa palavra, né, até o momento em que em que o Platão escreve o Fedro, o uso mais comum dessa palavra era associado a cerimônias de necromancia, ou seja, de conjuração das almas dos mortos, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, né, esse tema da necromancia ele era muito presente em diversas tradições religiosas gregas, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente está vendo uma psicagogia literal, né? É o sono e a morte carregando o guerreiro Sarpedon, que é um guerreiro troiano que morreu na Guerra de Troia. Literalmente, esses dois deuses estão conduzindo a alma do guerreiro morto para o Hades, né? Eu vou mostrar de novo essa imagem, que ela é muito legal, mas aqui eu queria mostrar mais algumas sobre isso, que tem muitas imagens muito interessantes sobre esse tema. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo uma cerimônia de necromancia, tá? Então, nesse vaso do lado esquerdo, a mulher que está sentada do lado esquerdo era uma pessoa capaz de psicagogia que conseguiu evocar a alma dessa pessoa morta, né? Muitas tradições religiosas, para muitas tradições religiosas gregas, as pessoas mortas teriam uma espécie de habilidade de prever o futuro, tá? A imagem do lado direito, talvez seja mais interessante ainda, ela é uma parte do mito do Orfeu. Orfeu foi um herói mítico, né? Eu não vou contar tudo o que aconteceu com ele, mas vale a pena buscar a história dele, que é muito interessante. Uma das coisas que aconteceu com ele foi que ele foi ao Hades, né? Ou seja, ele foi aonde estão todas as almas das pessoas mortas. E ele voltou do Hades, né? Se eu não me engano, só ele, o Odisseu e o Heracles são os três heróis gregos, os três humanos, né? Ou pelo menos pessoas que participam de alguma maneira na humanidade, que foram ao Hades e voltaram, né? Depois que ele voltou do Hades, por também motivos que não vai dar tempo de contar, ele tem um problema com mulheres da Trácia que cortam a cabeça dele, mas ele não morre. A cabeça dele voa para a ilha de Lesbos, onde ela entra numa caverna e estabelece uma espécie de loja, digamos assim, um estabelecimento dentro do qual onde as pessoas podiam ir se consultar com Orfeu sobre as almas que ele tinha visto, né? Enfim, essa imagem vocês estão vendo justamente uma pessoa que está descendo numa corda até a caverna onde está a cabeça do Orfeu, se consultar com ele. Em volta dele estão as musas. Uma das características do Orfeu também, ele é uma espécie de patrono também dos poetas. Ele seria o poeta e músico com as letras e a voz mais linda da história da Grécia. Enfim, é só uma palhinha de mitologia grega, vale muito a pena procurar a mitologia em volta do Orfeu. Bom, mas a ideia é basicamente a seguinte: a retórica ela não é só uma técnica cujo efeito é meramente convencer as pessoas a fazer alguma coisa que você quer que elas façam, tá? Ela não é uma técnica só né, que em último caso, visa a obter de uma pessoa que ela faça uma determinada ação que você quer que ela faça, tá? É uma técnica cujo efeito é alterar o próprio movimento da alma, tá? Porque isso é uma característica do cavalo honrado, né, o cavalo que busca a honra, né, dependendo do estado da alma daquela pessoa, dependendo de quanto o cocheiro tem influência sobre aquele cavalo, quaisquer discursos que ele for ouvir vão ter um efeito sobre o modo como ele vai compreender honra, né, e moderação. Nesse sentido, quaisquer discursos que ele ouça podem ter uma influência sobre o movimento da alma a longo prazo. Não se trata só de uma ação específica que ele vai
né, que está sendo buscada. Trata-se de né, trata-se de como o cavalo vai entender o que é a própria reputação, e nesse sentido, como ele vai se comportar diante de várias situações no futuro também, tá? Então, fundamentalmente, se alguém de fato tem a técnica retórica, né, se alguém tem controle total sobre o efeito que o seu discurso vai ter sobre outra pessoa, essa pessoa tem que conhecer, não só, essa pessoa tem que, tudo bem, Rosa, depois a gente se vê. Essa pessoa, ela não pode se limitar simplesmente à tentativa de convencer alguém a seguir um determinado curso de ação agora. Ela tem que saber que as palavras que ela for usar vão ter efeitos sobre aquela pessoa com quem ela está falando a longo prazo, né? E se de fato essa pessoa que está falando tem a técnica de usar as palavras, ela tem que saber quais efeitos vão ser esses que ela está causando naquela outra pessoa, né? Ou seja, que tipo de compreensão de si mesma ela está fazendo com que aquela pessoa tenha no futuro, a partir daquele momento, tá? Então, acho que antes da gente abrir para perguntas, né, só um detalhe interessante sobre o que o Sócrates está falando. Quando o Sócrates. Só um detalhe rapidinho, né? Essa palavra retórica, possivelmente, mas com bastante probabilidade, foi inventada pelo próprio Platão, tá? Possivelmente no Gorgias, que é um diálogo que deve ter sido escrito antes do Fedro, tá? E foi uma palavra que o Platão inventou, entre outros motivos, para tentar estabelecer uma espécie de separação, né? Uma clivagem dentro de um grupo de pessoas que geralmente os gregos daquela época colocavam todas dentro do mesmo saco, que seriam os sofistas. Sofistas seriam uma espécie de pessoas que lidam com o conhecimento, que lidam com a sabedoria. Se você chegasse em Atenas no século V e perguntasse para a pessoa, me aponta um sofista, a pessoa possivelmente apontaria para o Sócrates, porque o Sócrates era conhecido como alguém que lidava com conhecimento. Essa pessoa poderia possivelmente apontar para o Protágoras ou para o Gorgias, pessoas que também estavam lidando com conhecimento. O Platão, no entanto, ele quer estabelecer uma separação dentro desse campo de pessoas que lidam com conhecimento de alguma maneira, né? Ele queria separar, para ele queria que chamassem sofistas só um certo grupo de pessoas e que fossem chamadas de filósofos um outro grupo de pessoas, né? Separar esse grupo ao meio, como se fosse, né? Porque é, 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 até a época que o Platão escreveu, filosofia provavelmente significava só alguma coisa como curiosidade intelectual, tá? Enfim, no Gorgias ele inventa esse termo retórica para dizer que várias dessas pessoas que eram tratadas como se fossem sábias na Grécia, na verdade, elas não estavam de fato seguindo algum tipo de técnica, algum tipo de conhecimento quando elas estavam ensinando os outros como falar bem em público. Elas estavam seguindo só uma espécie de jeitinho de fazer as coisas que dava certo em geral, mas elas não sabiam muito bem como, tá? Esse termo retórica foi inventado, então, pelo Platão para caracterizar uma espécie de técnica que seria usada, de forma geral, por pessoas que estavam tentando vender esse conhecimento sobre como falar em público bem, tá? Isso lá no Gorgias. Aqui no Fedro, no entanto, ele diz que a retórica é uma técnica que, né, se alguém detém essa técnica retórica, se alguém detém a capacidade de mover as almas através do discurso, essa técnica ela não é uma coisa que serve só para falar em assembleias, em tribunais, lugares com muita gente, né? Se você tem a capacidade de mover a alma de alguém através do discurso, você é capaz de fazer isso em quaisquer circunstâncias. Quando você está sozinho com essa pessoa, quando você está em público, através de um discurso que seja improvisado, através de um discurso que seja preparado, né? Ou seja, ele está expandindo a possibilidade a possibilidade de haver um conhecimento cuja posse permite você alterar o movimento da alma de outra pessoa para basicamente quaisquer situações na vida em que há comunicação entre seres humanos. Tá? Então, para retomar esse ponto, né? O cavalo honrado, digamos assim, né? Ou seja, nossa preocupação com a reputação, né? Ela se alimenta, como se fosse, né? Ou das palavras que vêm da nossa própria alma, né? Ou a gente consegue sozinhos estabelecer o que é a honra, o que é a boa reputação, o que deve nos causar vergonha, ou na ausência dessa nossa própria ação, o cavalo honrado vai se alimentar com as opiniões com as palavras que vão vir de fora dele, né? Nesse sentido, todas as ocasiões em que nós nos expomos às palavras de outras pessoas, o movimento da nossa alma, de forma geral, está sendo influenciado. Se alguém diz que tem a técnica da retórica, ou seja, se alguém diz, o segundo Sócrates está falando, que tem a capacidade de causar efeitos previsíveis na alma de outra pessoa,
Isso significa que essa pessoa, né, essa pessoa que diz deter esse conhecimento, ela será capaz de sempre prestar atenção no seu discurso e saber quais efeitos vão ser isso na alma do outro, não importa a situação em que ele estiver falando, se for em público, se for em privado, tá? A gente vai ver na próxima metade da aula se é possível, de fato, que alguém tenha esse conhecimento. Será que é possível que alguém saiba sempre, quando está falando com outra pessoa, o efeito que as suas... né, será que é possível que eu saiba sempre, quando eu estou falando com outras pessoas, se que eu conheço o efeito das minhas palavras sobre a alma do outro? Né? Será que é possível que eu, de alguma maneira, obtenha algum tipo de conhecimento que me permita saber isso em todas as ocasiões? A gente vai ver o que o Sócrates acha sobre isso na próxima metade da aula. Gente, acho que para a primeira metade está de bom tom. Espero que tenha sido razoavelmente claro. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta pelo microfone, pode levantar a mão. Mesmo se vocês tiverem escrito a pergunta, eu até sugeriria que vocês lessem a pergunta, se vocês não sentirem vergonha de fazer isso. Bom, vamos lá. Vamos ver. Tem mais perguntas aqui no chat. Tá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou primeiro ver a pergunta da Stephanie, depois eu peço pro Martins, para Martins, né, desculpa, para Martins fazer a pergunta, e depois eu vou para do Brian, tá bom? Stephanie, você gostaria de ler a sua pergunta? Em voz alta? Pode ser, professor. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tá bom, então a pergunta é a seguinte: em que medida a teoria da transmigração das almas está ligada à teoria da reminiscência, também do Platão, né? E se elas possuem alguma ligação aqui, se elas aparecem de alguma maneira assim entrelaçadas? Legal, Stephanie, ótima pergunta. Eu acho que sim, que existe uma relação importante entre essas duas teorias, né? Eu acho que um dos motivos que, né, por que o Sócrates usaria essa palavra com esses contornos, né, mágicos, né, com essas acepções ligadas à necromancia para tratar da retórica, né? Eu acho que ele está querendo chamar a nossa atenção justamente à teoria sobre as almas que ele expõe lá no Grande Discurso, né? Sobre, né, sobre diversas características que ele atribui à alma lá naquele momento e que estariam ainda em jogo nesse momento agora, né? A gente vai ver isso mais na segunda metade da aula, Stephanie, mas para te antecipar aqui, né? Acho que, aliás, na quarta aula isso vai ser bastante importante, na nossa última aula, né? Eu acho que o que o Sócrates está defendendo aqui é que a verdadeira arte da retórica, né? Uma pessoa só tem a verdadeira arte da retórica quando ela é capaz, através de palavras, né? Através de um determinado uso das palavras, levar o seu interlocutor a buscar a verdade, tá? Ou seja, fazer com que o seu interlocutor como se fosse reencontre o caminho do conhecimento que ele perdeu quando ele foi encarnado. Nesse sentido, existe uma relação muito forte entre a teoria da transmigração das almas, a teoria da reminiscência e essa discussão sobre a retórica aqui. Não vou adiantar tudo, porque a gente vai discutir isso bastante na segunda metade da aula, e acho que ela saiu, mas, e também na quarta aula, tá? Mas obrigado, uma ótima pergunta, Stephanie. Fala, Martins. Oi, professor, boa tarde. É Simone, eu não consigo alterar para o e-mail pessoal, então fica o profissional ali. Tá ótimo, Simone, pode falar. Problema, pode chamar de Martins, que já estou acostumada. Tá bom. Professor, algo que a gente sempre discute nas salas de aula do direito, né? A retórica no seu aspecto negativo, né? E a gente sempre puxa uma crítica do Sócrates. Mas pelo que eu estou vendo aqui na sua aula, né? Eu estou ampliando isso. Na verdade, não é uma crítica dele com a técnica, é com o uso dela, né? Especialmente ali no caso das assembleias, é isso? Eu captei corretamente? Sim, Simone. Obrigada. Então, eu só te alertaria para uma diferença que há entre o que o Sócrates fala no Gorgias e o que o Sócrates fala aqui no Fedro. No Gorgias, especificamente, o tom, né, do tratamento da retórica é basicamente negativo, né? Ele não parece, ele não crê que exista uma arte da retórica lá. Ele não acha que de fato alguém possa ter uma determinada série de conhecimentos que permita a essa pessoa de fato chegar diante de uma assembleia e diante dessa assembleia convencer as pessoas do que ela quer, né?
Acho que esse aspecto da crítica retórica é mantido no Fedro ainda, mas uma coisa que muda, a gente vai ver na segunda metade da aula, e especialmente na última aula, é que o Sócrates parece começar a ter alguma confiança na possibilidade de alguém poder obter certos conhecimentos que permitam, numa relação um a um, né, num diálogo, que a pessoa que tem esses conhecimentos seja capaz de ajudar a outra a redirecionar sua alma em direção à verdade. E isso seria uma técnica da retórica também, porque seria ainda a capacidade de, através de palavras, redirecionar o movimento da alma daquela pessoa com quem ele está falando, né? Agora, a crítica do Sócrates, a retórica, digamos assim, pública, né, a retórica para multidões, ela se mantém ainda. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então não está errado dizer que o Sócrates é um crítico da retórica, tá? Especialmente na acepção, né, no modo como nós entendemos a retórica hoje em dia, que é, né, hoje em dia é uma técnica, né, no senso comum, associada frequentemente à manipulação, né? Agora, só para antecipar um pouco, como a gente vai ver na segunda metade da aula, não sei se você percebeu isso lendo o Fedro, né? Uma coisa que sobre a qual o Sócrates fala é que alguém cujo objetivo é manipular o seu público, né? Ou seja, alguém que não está preocupado com a verdade daquilo sobre o que está falando, mas está preocupado só em empurrar o seu público a ter uma determinada opinião, não será capaz de salvar a si mesmo de ser enganado pelas suas próprias palavras. Porque a sua não preocupação com a verdade vai fazer com que ele não saiba a verdade daquilo que ele mesmo está dizendo. Portanto, ele de fato não tem uma técnica no sentido estrito, porque um aspecto essencial dessa técnica, que é o controle sobre aquilo que ele está fazendo, está ausente, né? Ele não tem controle total porque ele pode enganar a si mesmo quando ele está fazendo aquilo, né? Então, assim, a crítica né, às pessoas que vendiam uma determinada arte né, de convencer grandes multidões, está mantida ainda no Fedro. Não está errado dizer que ele critica isso. Tá? Brian, você quer falar sua pergunta no microfone? Pode ser, professor. Você consegue me escutar bem? Estou ouvindo. Tá. Eu vou fazer a minha pergunta, mas eu vou aproveitar essas discussões que você levantou para talvez complementar ela ou tornar ela mais inteligível. A pergunta é a seguinte: o retórico, ou seja, essa pessoa que domina essa arte do logos, né, para ser capaz dessa condução das almas alheias e, por consequência, da própria alma, né, ele deve ser conhecedor da verdade em sua plenitude, ou é possível que esse retórico conduza essas almas de maneira errônea? Porque conhecer a verdade em sua completude me parece bastante presunçoso, tanto que o próprio Sócrates reconhece essa impossibilidade no diálogo. Para complementar a pergunta, com relação a todos esses pontos que você levantou, eu queria complementá-la com outra pergunta, que é: a crítica do Sócrates a esse uso da retórica é por uma questão essencial da retórica, ou seja, é algo inerente a ela, ou seja, seja impossível conhecer a verdade em sua plenitude. Então, essa arte de conduzir as almas inevitavelmente vai ocasionar em uma condução errônea, ou é uma crítica por incompletude do uso que estavam dando à retórica, ou seja, estavam simplesmente pervertendo um uso da retórica que poderia sim ser, digamos, plenamente bom. Ótimas perguntas, Brian. Acho que com isso até, com essas perguntas, talvez eu consiga passar um pouco mais rápido pela crítica do Sócrates à retórica, como ela era exercida na época, para ir para a retórica filosófica que ele defende. Mas então, vamos lá. Você pergunta, né, se o retórico ele deve conhecer a verdade em sua completude para que ele seja capaz de não enganar a si mesmo, né? E nesse sentido ter de fato a posse de uma técnica que permita ele causar efeito sobre o mundo de uma maneira consciente. Então, a resposta é sim e não, pelo seguinte: eu não acho que o Sócrates esteja dizendo que é necessário alguém para ter a arte da retórica, que essa pessoa tenha lembrado perfeitamente da própria verdade, né? Porque isso simplesmente é impossível no mundo encarnado, né? Como a gente está sempre, como a busca da verdade é uma busca de uma memória, necessariamente a obtenção o afloramento dessa memória será num grau inferior à visão da própria verdade, quando nós éramos almas desencarnadas, digamos assim. Quer dizer, sempre vai ser, né, a obtenção da verdade para um filósofo, que a busca vai ser sempre reduzida em relação ao que uma alma sem corpo possa ter, né?
Mas eu acho que o que o Sócrates está dizendo com isso, né, o que o Sócrates está dizendo com essa necessidade de conhecer a verdade, não é que a retórica seja uma técnica absolutamente inatingível, né? Eu acho que talvez a posse plena da técnica da retórica seja impossível de obter. Mas a gente vai ver, especialmente na última aula, como, na verdade, a partir da próxima metade, como uma reminiscência da verdade leva um filósofo, se não a saber exatamente como a verdade, pelo menos a ser capaz de tecer discursos sobre o mundo que tenham mais e mais uma forma que remeta à verdade, né? Nesse sentido, não é que ele possa ter certeza absoluta da verdade do que ele está falando, mas ele pode ter alguma segurança sobre aquele discurso ser o melhor possível sobre aquele tema, né? E o ambiente dialógico no qual o filósofo se mete, né? Ou seja, no momento em que ele tenta usar esse discurso para mover a alma de outra pessoa, o próprio ambiente dentro do qual o filósofo enuncia esse discurso permite que, através do diálogo, ele critique esse discurso que ele mesmo criou e o melhore em uma outra instância, né? Ou seja, o próprio falar dentro de um diálogo filosófico leva alguém a, a lembrar mais plenamente da verdade que se alguém busca, caso esse alguém seja um filósofo, né? E nesse sentido, na próxima vez que essa pessoa falar de novo sobre aquilo, essa pessoa estará mais próxima da verdade e, portanto, mais próxima de obter uma técnica retórica que permita a ela mover a alma daquela pessoa com quem ela fala, tá? Eu não acho que o Sócrates creia que é possível que alguém, de fato, obtenha perfeitamente conhecimento da verdade, que alguém obtenha perfeitamente o conhecimento sobre a alma humana, alguém saiba perfeitamente com qual alma está falando no momento em que está falando, a ponto de usar as palavras perfeitas para que, numa ocasião, essa pessoa seja voltada para a perseguição da verdade, né? Esse interlocutor seja voltado à perseguição da verdade. Mas eu acho que o Sócrates está postando um pouco, né, isso é uma coisa que uma conclusão a qual a gente pode chegar vendo a própria estrutura do diálogo, é que através de um contato constante entre um filósofo e outra pessoa, o filósofo pode aos poucos modificando seu discurso em conjunto com aquela outra pessoa, de modo a os dois juntos reorientarem a alma dos dois em direção à verdade. Então, ou seja, a gente vai ver isso, gente, isso é um pouco complexo, a gente vai ver isso mais na segunda metade da aula e bastante na última aula, tá? Mas a ideia é que a condução da alma que a pessoa que tem a técnica retórica faz não é só do interlocutor, mas também a própria alma. Porque conforme ela cria um discurso que ela fala para outra pessoa, conforme junto com a outra pessoa ela discute sobre o discurso que ela mesma fez, conforme ela tenta fazer outro discurso, tanto ela quanto o interlocutor estão juntos reorientando a alma deles em direção à verdade. Ou seja, a recondução das suas almas é feita, a recondução da alma não é feita pela pessoa que detém a técnica retórica em relação a outra pessoa, mas também em relação a si mesma. Não sei se ficou muito confuso agora, Brian, mas a gente vai discutir mais sobre isso, especialmente na última aula. Esse basicamente vai ser o tema da última aula. Sobre o que a técnica retórica e o amor tem a ver com o diálogo filosófico. Vai ser o tema da nossa última aula. Fez sentido, Brian? Entendi, professor. Fez bastante sentido. Assim, a retórica não como objeto de manipulação ou como objeto hierárquico em que uma pessoa conduz a outra, mas como objeto de, em contato com outras pessoas, uma condução mútua das duas em direção à verdade. Perfeito. Essa seria a minha interpretação, tá? Isso não é incontroverso, vocês vão encontrar outras pessoas falando outras coisas, mas eu acho que isso é a interpretação mais plausível. Acho que dá tempo de mais uma antes da gente fazer o intervalo. Olá, você gostaria de ler a sua? Se não, eu posso ler também, se você não quiser. Acho que tá mudo, Olavo. Vai lá. De fato. De certa maneira, eu creio que você responde parte das minhas duas questões aqui com o Brian. Porque, ouvindo você agora, eu vejo que penso que o próprio Platão, ele tenta se explicar, ele tenta se justificar, digamos assim, através dos personagens, que são personagens, no fundo, imagináveis. Esses diálogos, eles não sabem o que ocorreu. E, no entanto, ele tenta perseguir a verdade através dessa imaginação dele, não é isso? Acho que isso é uma aposta interessante, né? No Teteto, que é acho que um dos diálogos mais interessantes do Platão,
ele menciona que o pensamento é uma espécie de diálogo interno à alma. Então, haveria possivelmente o que a gente está lendo aqui é uma espécie de diálogo interno da alma do Platão entre dois personagens interno. plausíveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar também, Olavo, que talvez o Platão tenha mostrado, acho que isso é uma especulação, mas é uma especulação plausível, que ele tenha mostrado esse diálogo, conforme ele ia escrevendo, às pessoas ao seu redor, né? Sabe-se que o Platão tinha uma academia que atraía gente de vários lugares da Grécia, principalmente de outros lugares do Mediterrâneo também. Então é possível que mesmo a construção do discurso, que é o diálogo escrito do Platão, tenha também sido exposta a um diálogo com leitores que o liam conforme ele era sendo. Possivelmente. Isso é uma especulação, óbvio. A gente não tem nenhuma informação, né, cabal sobre como funcionava a Academia do Platão. Mas me parece plausível isso. Sim, sem dúvida. Né? Me parece que isso ajudaria muito ele a elaborar esses discursos que ele faz através dos diálogos, não é? Uhum. Sim, acho que sim. Eu acho que a gente vai ver isso bastante na última aula, né? Porque na última aula a gente vai considerar por que o Sócrates faz uma crítica à escrita dentro do Fedro, né? Uma das coisas que ele fala sobre a escrita é que a escrita leva à solidão, porque, quer dizer, na verdade a leitura leva à solidão. O leitor se afasta do convívio dos outros e tenta sozinho alcançar a verdade. Né? E, no entanto, o Platão não só escreveu, como certamente leu, a gente tem muitas evidências das leituras do Platão dentro desse diálogo, né? E eu acho que, então, uma consequência plausível, né, seria pensar, então, a gente vai ver, esse vai ser o tema da nossa última aula, basicamente, né? Mas como a condução das almas em direção à verdade é algo que não é possível de fazer sozinho, né? É algo que deve ser feito sempre em diálogo, né? Bom, gente, são 6h05. Obrigado. Imagina, Olavo, obrigado pela pergunta também. Acho que vamos fazer nosso intervalo de 5 minutos para dar tempo de eu dar o que eu preparei. A gente se vê daqui a 5 minutos precisos, então.
Bom, pessoal, foram 5 minutos. Então, vamos voltando. Só responder rapidinho a pergunta do Matias sobre se o Platão, se a crítica aqui é erística. Então, Matias, como a gente vai ver agora, a crítica não é especificamente a erística, né? Ou seja, a arte da contra-argumentação, né? Ou a arte da disputa. Mas é mais a retórica pensada como modo de convencer multidões, né? Grandes quantidades de pessoas ao mesmo tempo, tá? Bom, pessoal, só mandei de novo o link da chamada, caso alguém não tenha conseguido preencher, tá? E, bom, vamos voltar então. Só um minuto. Então, como a gente estava vendo já um pouco aqui na parte das perguntas, né? A crítica que o Platão, né, através do Sócrates, está tecendo, né, era a uma série de intelectuais gregos, digamos assim, né, de pessoas que lidavam com um certo conhecimento na Grécia, cujo objetivo era convencer grandes quantidades de pessoas que a opinião de um orador era a opinião correta, a opinião a ser levada em consideração, né? E como o Fedro diz ao longo do diálogo, significa que para essas pessoas era muito importante, era muito mais importante, né, que eles lidassem não com a verdade em relação ao tema que estava em discussão, mas com a probabilidade, ou seja, né, que eles fossem capazes de mostrar diante de um público que aquilo que eles estavam dizendo era mais provável do que o seu rival estava dizendo, né? Ao final da discussão sobre retórica, se não me engano, está em 273, né, o Sócrates remete a um desses oradores famosos, né, que estavam desenvolvendo uma técnica, que diz no seu manual que se você está diante de um caso, né, em que uma pessoa fraca bateu numa pessoa forte, que vale a pena para todos os envolvidos que no tribunal você diga que a pessoa forte se acidentou sozinha, né? Porque isso é muito mais provável de ter acontecido do que, de fato, a pessoa fraca ter batido na pessoa forte. Quer dizer, a verdade do caso fica em segundo plano. O que é importante mesmo é o que é mais provável de ter acontecido, né? E é disso que você vai tentar convencer o público, que a opinião que você tem é mais provável do que a outra, né? O problema, como Sócrates fala, né, como a gente adiantou um pouco, né, é que um orador diante de uma cidade, né, um orador que diante de uma assembleia, como a Assembleia Democrática Ateniense, né, que esteja disposto a convencer a assembleia a adotar um determinado curso de ação, né, entrar numa guerra, por exemplo, né, o orador não precisa saber qual é o verdadeiro melhor curso de ação. A única coisa que ele precisa saber é qual é a opinião do público em relação àquilo, para que ele saiba mobilizar a opinião do público a favor daquilo que ele quer. Então, se, por exemplo, um exemplo que o Sócrates dá em 260, se tanto o orador quanto a cidade não sabem o que é um cavalo, todos acham que um asno é um cavalo, o orador que chegar diante do público e disser gente, vamos comprar vários asnos para fazer a guerra, porque o asno é bom, porque ele é rápido, né, ele é alto, né, vai conseguir convencer a cidade da validade dessa ideia. As pessoas vão, de fato, comprar asnos e a cidade vai ser derrotada na guerra, quer dizer, né, um dos principais problemas dessa perspectiva, né, da ignorar a verdade em nome daquilo que é mais provável, é que isso não leva ao bem, basicamente, né? Não leva ao bem, inclusive, do próprio orador em questão, né? O orador, nesse caso, pode ser um membro dessa mesma cidade, e o fato essa sua habilidade de convencer as pessoas do que é mais provável pode levar à derrocada da cidade da qual ele mesmo é membro, né? Só um exemplo contemporâneo de um orador muito talentoso, né, que foi capaz de convencer o seu público, basicamente graças à sua sensibilidade em relação ao que o seu público acreditava. Uma coisa interessante de ver aliás, não recomendo a ninguém, na verdade, mas é ver a sequência de eventos públicos que o Trump fez durante a sua campanha em 2016, né? O bordão dele, Build the Wall, né, construa o muro, não era um bordão presente no início da campanha. Mas o que ele fazia ao longo da campanha era experimentando com certas ideias, certos bordões que ele ia jogando à frente, e aqueles que tinham a reação mais inflamada do público, ele mantinha, né? Então, esse caso, por exemplo, Build the Wall, né, isso virou um dos seus principais objetivos de governo, graças ao fato de ele ter percebido o entusiasmo do público por essa perspectiva.
né, a ponto de ele provavelmente, né, é impossível a gente ter certeza em relação a isso, mas ter se convencido da validade de construir um muro, né, dado o entusiasmo do público em relação a isso. Quer dizer, o bem ou a verdade são colocados totalmente de lado, o bem do país, né, o Trump seria como se fosse o orador que tenta convencer as pessoas a comprarem um asno dizendo que ele é um cavalo, graças ao entusiasmo que ele percebe das pessoas quando ele fala, comprem esse asno que é muito bom, né. Porque o orador, o Sócrates fala em 270 AC, ele é como se fosse uma pessoa que é capaz de confeccionar um remédio, né, ou seja, uma espécie, um fármaco, né, um item que tem um efeito forte sobre a pessoa a quem é administrado esse fármaco. Mas, caso ele ignore a verdade, caso ele ignore algumas coisas sobre as quais a gente vai falar agora, ele não tem ideia de como usar esse fármaco, né? Ele usa a torta direito, né? E os efeitos que aquilo causa, como ele não conhece a verdade, ele não pensa sobre as circunstâncias das quais ele fala, ele não tem nenhuma capacidade de prever de fato o que ele vai fazer. Nesse sentido, ele não dá para dizer de fato que ele tem uma técnica. Mesmo uma pessoa que é capaz de fazer um discurso convincente, né, o Sócrates está dizendo aqui, não tem a técnica da retórica, né? Ele só tem uma parte da técnica da retórica, ele só tem a parte que é necessária para a construção do próprio discurso, mas ele não sabe para que usar o discurso, quando usar o discurso, e nem sabe qual vai ser o efeito daquele discurso, né? Enfim, essa é basicamente a principal crítica, né, que o Sócrates está elaborando a esses sofistas, né, e provavelmente, Simone, deve ter sido mais ou menos a crítica que em direito, né, não, quer dizer, não sei, mas talvez seja a crítica à retórica do Sócrates que é mais discutida, né. Mas uma coisa interessante é que essa crítica do Sócrates à retórica dos sofistas, né, a essas pessoas cuja habilidade era apenas a confecção de um discurso convincente sem e mais nada, não significa que ele está dizendo que um filósofo deve ignorar o trabalho dessas pessoas, né? Aliás, uma coisa que o Sócrates mostra no Fedro é que ele conhece em detalhes várias das principais manuais de oratória que estavam sendo confeccionados na época, né? Ele cita em detalhes várias das contribuições. Claro, tem muito de irônico nesse trecho, né? Ele está dizendo, olha, que coisas incríveis que essas pessoas fizeram, sendo que elas não são tão incríveis assim. Mas, de todo modo, ele conhece elas e usa elas nos seus próprios discursos, né? Por exemplo, uma coisa que a gente discutiu na primeira aula, né? Que a parte mais importante de um discurso é o seu início, né? Dentro da qual um orador anuncia suas intenções, os seus pressupostos, né? Isso o Sócrates atribui a um sofista, né? Alguém que ele está criticando, que seria esse Teodoro de Bizâncio, que viveu no século V, né? E uma coisa interessante é que o Fedro, esse diálogo, é uma mina de tesouros para os especialistas em retórica hoje em dia, porque essa lista de sofistas que o Sócrates faz, as contribuições deles à técnica oratória, muitas dessas pessoas, o trabalho deles se perdeu. Esse próprio Teodoro, a gente conhece o trabalho dele graças ao Fedro e algumas referências a ele na retórica do Aristóteles. Mas possivelmente o próprio Aristóteles não conheceu ele através do Platão, quer dizer, a gente deve, aliás, como é o caso de muitos sofistas, a gente deve quase tudo que a gente conhece deles à crítica que o Sócrates faz deles nos diálogos do Platão. Então, a questão, né, como a gente vai ver, né, é que como essas capacidades que levam à boa criação de um discurso não são suficientes, né, a posse dessas capacidades não são suficientes para você dizer que você tem uma técnica da retórica, né? Porque para o Sócrates a técnica da retórica ela tem 3 elementos primordiais, né? Então, o primeiro, deixa eu mostrar no slide aqui. O primeiro seria conhecer a alma, né? Um pouco como a gente antecipei um pouco na discussão com o Brian, né? Alguém para saber quais efeitos seu discurso vai ter sobre uma pessoa tem que saber sobre a alma humana, se a alma é múltipla ou se ela é una, ou seja, se ela é uma coisa homogênea ou se ela tem várias partes, e como cada uma dessas partes age ou sofre efeitos, né? Ou seja, como cada uma dessas partes tem algum efeito sobre o mundo e como ela recebe efeitos do mundo, né? Isso é fundamental para que você saiba qual efeito seu discurso vai ter. Afinal de contas, se você não souber como a alma sofre efeitos, como você vai saber que efeitos o discurso tem sobre a alma, né? A gente vai rever em um pouco mais de detalhes daqui a pouco, tá? Esses 3 pontos. Então, o segundo ponto seria, como a gente também antecipou um pouco durante as perguntas, conhecer a verdade sobre o tema, né?
Isso é o modo como o orador, para ele não ser enganado pelo seu próprio discurso, ele tem que ter uma espécie de investigação independente daquela circunstância em que ele fala sobre isso, sobre o que ele está falando, né? Caso contrário, como a gente viu no caso do Trump, né, ele pode se enganar a si mesmo, né? E aí, também, remetendo um pouco ao que eu estava discutindo com o Brian, né, essa verdade não é exatamente uma verdade totalmente ligada a um conteúdo, né, que ele tem que saber que a água é H2O. Né, a gente vai ver como a verdade tem mais a ver com uma coisa que a gente discutiu na última aula, né, sobre a sua capacidade de organizar o discurso de uma forma semelhante ao modo como a própria verdade é. Ou seja, a sua capacidade de criar um discurso que seja tão compreensível quanto possível, que se aproxime o máximo possível do modelo de compreensão que é a própria verdade. A gente vai retomar isso daqui a pouco, tá? Não se preocupem. E por fim, gente, esqueci de botar os passos todos, desculpa. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar isso no Classroom. O mais importante, talvez, o orador tem que entender os efeitos que as suas palavras têm sobre o interlocutor. Quer dizer, ele tem que saber, né, que quando ele fala para o interlocutor, aquilo que a gente estava discutindo na primeira metade, que ele não está simplesmente convencendo o interlocutor a tomar um determinado curso de ação agora, né? Mas que ele está tendo um efeito sobre o modo como a alma do interlocutor vai se comportar no futuro, né? Então, nessa segunda metade da aula, vamos ver quanto vai dar tempo para a gente fazer tudo, mas qualquer coisa a gente recupera na próxima aula, né? Eu queria retomar em especial os 2 primeiros pontos, tá? Esse terceiro ponto vai ser o tema da nossa última aula. Então, eu queria retomar esses 2 primeiros, né? Que a pessoa que tem a arte da retórica conhece a alma e conhece a verdade, ou a verdade sobre o tema, tá? Então, o conhecimento da alma, que é necessário à retórica, o Sócrates explica em 270 CD, ele tem uma natureza específica, tá? Que é a seguinte, vou botar aqui no slide para vocês. Então, primeiro, é necessário saber se aquilo sobre o que queremos nós próprios ter domínio da arte ou capacitar um outro, ou seja, né, se nós queremos, nós temos domínio da arte da retórica e nós queremos capacitar outra pessoa a ter a arte da retórica, né, a gente tem que ter um domínio sobre a alma da outra pessoa, né, que afinal de contas é onde nós vamos ter um efeito através de nossas palavras, né. Então a gente tem que saber se isso é simples ou de muitas formas, ou seja, se a alma é simples ou de muitas formas. Depois, caso seja simples, investigar o seu poder. Qual o que naturalmente tem para atuar e em que? Qual o de ser afetado pela ação de quê? Ou seja, né, de que modo a alma se relaciona com os objetos que são exteriores a ela, de que modo a alma é capaz de alterar esses objetos, e pelo contrário, como os objetos ou circunstâncias exteriores à alma afetam a alma, e de que modo, né? E caso tenha diversas formas, tendo-as enumerado, ou seja, mostrado quais são as diversas partes que uma alma teria, deve-se observar em cada uma exatamente o que foi visto para a única, ou seja, com qual naturalmente faz ou sofre o que pela ação de que. Ou seja, se a alma for múltipla, se a alma tiver diversas partes, a gente tem que entender como cada uma dessas partes atua sobre o mundo ou recebe efeitos do mundo. Tá? Gente, desculpa ter pulado o slide, mas eu vou explicar o que ele tá dizendo, tá? A ideia é que a arte do discurso tem uma peculiaridade, que trata-se da tentativa de afetar a alma. Não, desculpa, isso é uma ideia nova. Então, só para explicar isso de novo, né? Para que você tenha algum controle sobre o efeito sobre uma arte do discurso, é necessário que você entenda como a alma para a qual você está falando vai ser afetada por aquilo que você está dizendo, tanto se ela for uma coisa homogênea e única, quanto se ela tiver diversas partes, né? Mas, ao mesmo tempo, você próprio, como dotado de alma, tem que saber qual é a sua própria capacidade de produzir um objeto que vai ter esse efeito sobre os outros, né? Esse conhecimento sobre a alma é fundamental para que você saiba produzir um objeto que vai ter efeito e para que você entenda qual é o efeito desse objeto naquela outra alma, tá? Porque a arte do discurso, se vocês pensarem bem, ela tem uma peculiaridade, que é o seguinte: a gente está tentando afetar a alma de outra pessoa usando um mecanismo que a alma da pessoa que a gente está afetando também é capaz de produzir, né? O discurso, afinal de contas, não é como se a gente estivesse dando uma machadada na alma da outra pessoa, tá? A alma fica totalmente incapacitada. Não, o discurso, né, a gente produz algo que é recebido e como resposta, essa alma é capaz de nos devolver outro discurso, tá?
Porque, só um minutinho, gente, desculpa, só me reorganizar aqui. Porque, e o modo como você sabe se você teve o efeito pretendido sobre a alma da outra pessoa é justamente observando a resposta que aquela alma vai te devolver, né? E essa resposta, em troca, vai te afetar também. Enfim, então, de alguma maneira, o conhecimento que é necessário para que você tenha uma arte do discurso é como se você fosse capaz de observar de cima esse fenômeno se dando, uma arte produzindo uma alma produzindo um determinado objeto, que é um discurso, que afeta a outra alma com quem essa alma está se comunicando, né? Em troca, aquela outra alma produz um outro discurso que volta à primeira alma, né? E é a melhor evidência que essa primeira alma terá sobre o efeito, de fato, daquilo que ela produziu antes. Se estiver muito confuso, a gente pode voltar a isso depois, tá? Mas nesse sentido é muito importante, né, que para você ter uma arte do discurso, que você entenda se a recepção do discurso pelo seu interlocutor vai ser uma recepção simples ou complexa, né? Se você vai falar alguma coisa, se a pessoa vai só receber aquilo e pronto, ou se essa pessoa vai receber aquilo de diversas maneiras que vão entrar em conflito dentro de si, e o que vai sair depois é uma espécie de resultado do conflito daquilo né, desse conflito que as suas palavras causaram na alma dessa pessoa, né? Ou seja, se a alma é uma coisa homogênea ou se ela é multifacetada, é algo que é muito importante que o orador saiba antes dele falar para uma alma, né? E quem leu Fedro até agora sabe qual é a perspectiva do Sócrates sobre a complexidade da alma. A alma é uma coisa muito complexa, ela tem pelo menos três partes, cada uma das quais se relaciona com o mundo de uma forma muito particular. E frequentemente esse modo de se relacionar com o mundo entra em conflito com as outras partes dessa mesma alma, né? E uma coisa muito interessante é que nessa descrição da alma, né, que o Sócrates propõe, né, no grande discurso, que eu estou mostrando para vocês aqui, nessa imagem que remete a isso, as três partes da alma são afetadas por um discurso de alguém, de modos diferentes, né? Como a gente viu na última aula, o cocheiro, né, da alma, a razão, é caracterizado na nossa vida por uma espécie de busca incessante por elementos que ajudem ele a impor alguma medida de controle sobre os cavalos, né? O cocheiro está sempre à busca de palavras que ele possa usar, ou de conhecimentos que ele possa usar, para que ele se imponha sobre essas duas forças que puxam a alma, né? Como a gente viu na última aula, durante a encarnação, o cocheiro perde acesso à verdade, que seria a fonte ideal desse conhecimento. E depois dessa perda, ele passa a buscar alguma coisa que substitua a verdade. E esse algo que ele busca é a opinião. Ou seja, o cocheiro da alma é caracterizado, né, na nossa existência encarnada, como uma parte da alma que está sempre à busca, durante a nossa vida, de um determinado conjunto de palavras que ele possa absorver para usar para controlar a alma, né? Então, é característico da razão, do cocheiro da alma, que quando ela ouve qualquer discurso, ela tente transformar esse discurso numa espécie de alimento, né? Algo que a fortaleça dentro da correlação de forças dentro da alma, na qual a razão é muito fraca. A razão não tem poder de puxar a alma, ela só tem poder de tentar influenciar os cavalos de alguma maneira, né? Então, a maior influência que um discurso tem sobre a razão não é de informar, né? Quando a gente ouve alguém falando quando a gente assiste um jornal na TV, né, e a pessoa está falando das notícias que aconteceram recentemente, o principal efeito desse discurso sobre a nossa razão, nessa perspectiva socrática, não é aprender as informações, mas é perceber como esse discurso que está sendo mobilizado pode nos ajudar a controlar nós mesmos dentro da nossa própria vida, tá? Então, pensando num telejornal, seria talvez, né, interessante eu me portar de uma maneira séria, interessante eu usar terno e gravata, interessante que eu fale, né, português dessa forma, é interessante que eu me porte assim diante dos outros. Quer dizer, a razão, ela sempre opera numa espécie de nível metadiscursivo, ela percebe todos os discursos ao nosso redor como certos modos de lidar com os nossos desejos, que ela incorpora, né? Fez sentido isso, gente? Quer dizer, a influência do discurso sobre a razão não é que a razão aprenda o conteúdo do discurso, é que ela aprende a imitar um certo modo de lidar com os desejos. Tá? Se tiver ficado confuso, acho que é interessante a gente voltar a esse tema nas perguntas, que eu acho isso bem, bem interessante. E o que o Sócrates vai propor, na última aula a gente vai ver, é justamente um modo de ensinar a razão a incorporar esses discursos de uma forma boa, que não seja simplesmente uma imitação, né, que ele aprenda quais modos de lidar com desejos são dignos de imitação e quais não, tá?
O cavalo honrado, por sua vez, né, o cavalo que busca, né, que informa, faz com que que nós nos comportemos de uma maneira que nos dê boa reputação, né? Esse sim tende a ouvir, quer dizer, esse tende a ouvir discursos mais como instruções, né? Como ele tem um desejo aguçado por, né, por se adequar, né, por ser parecido aos demais, né? De forma geral, o cavalo honrado recebe discursos como se fossem realmente informações sobre o modo correto de se portar no mundo. Caso contrário, você será levado à vergonha. Quer dizer, ele absorve mais diretamente, né, o comportamento, as palavras das outras pessoas. Em relação ao cavalo dos discursos, só um detalhe, eu não estou tão confiante dessa minha interpretação sobre como o cavalo dos discursos recebe os discursos, perdão, como o cavalo da moderação, como o cavalo preocupado com o pudor se relaciona com os discursos que ele recebe. Então, se vocês tiverem alguma sugestão em relação a isso, eu estou aberto a ouvir. E por fim, só o cavalo dos apetites, né, o nosso desejo por prazer, ele reage aos discursos da forma como ele reage a tudo, né? Ele tem prazer ou ele tem dor. Né? É possível dizer que a reação do Fedro ao discurso do Sócrates é em grande parte marcada pelo seu desejo apetitivo. Né? Ele tem uma espécie de prazer sensorial com aquilo que ele está dizendo. Ao mesmo tempo, imediatamente depois, ele pensa na reputação do Sócrates relacionada àquilo que ele disse. Né? Mas o cavalo dos apetites, né, esse representante desses nossos desejos apetitivos, seria como se fosse o responsável por nós sermos viciados em certas formas de discurso. Né? A gente não conseguir parar de ver uma série porque aquilo nos dá um prazer que a gente não consegue interromper. Né? Então, para resumir bem esse ponto, né, um bom orador ele tem que ter em mente que um bom discurso, que todo discurso vai ser endereçado a essas três partes da alma que recebem um discurso de maneiras sempre díspares, né? E acho que a partir dessa perspectiva dá para ver a maestria do grande discurso do Sócrates, porque ele tem algo para todas as partes da alma, né? De um ponto de vista de prazer, ele é certamente atraente, né? Ele é enfeitado, ele tem metros poéticos em alguns pontos, né? Ele conta com uma variedade de imagens muito grande, né? Imagens que são, acho que de propósito, Platão criou para serem bonitas mesmo, para darem uma espécie de prazer apetitivo, né? Ao mesmo tempo, o discurso tem uma forte dimensão ética, ou seja, uma prescrição sobre qual é o comportamento certo que se deve adequar, né? Que se deve adotar. Diante da beleza de um menino, não se deve buscar sexo, né? Se deve buscar o diálogo. Quer dizer, tem uma dimensão sobre o que é o vergonhoso, né? E como a gente vai ver, eu acho que daqui a pouco, mas acho que em especial na última aula, né? O discurso é endereçado à razão porque ele organiza o mundo de uma determinada maneira que a razão que é útil à razão absorver, né? Ele descreve o fenômeno do amor de uma maneira como nós devemos descrever os fenômenos de forma geral, que nos ajuda a entender os fenômenos de forma geral, tá? Mas esse é um ponto que acho que tem a ver com o que o Brian estava falando, né, na pergunta do Brian. Conhecer a alma de maneira geral, ter uma teoria sobre a alma, como que o Sócrates está apresentando, não é suficiente para garantir que o seu discurso vai ter um efeito que você quer sobre outra pessoa, tá? Porque, por dois motivos básicos. Primeiro que quem leu o grande discurso com atenção vai ter percebido que o Sócrates ele divide as almas de dois modos diferentes. Primeiro tem as almas que seguiram cada deus diferente. Então, as almas que seguiram Zeus são almas que provavelmente serão almas de filósofos. As almas que seguiram Ares serão almas de um guerreiro. E ele não descreve todas, mas tem essas duas e Apolo, se eu não me engano. Por outro lado, também ele divide as almas em termos de quanto de verdade as almas viram quando elas estavam nessa parte, nesse local onde a verdade se apresenta, né? E quanto mais verdade elas viram, né, mais acima numa classificação de almas elas estariam. Né? Se elas viram muita verdade, elas vão ser um filósofo. Se elas viram muito pouca verdade, elas vão ser um tirano, que é a pior classificação. Se a gente fizer uma permutação entre essas duas possibilidades, né, qual Deus você seguia e quanto da verdade você conseguiu ver, a gente tem umas 108 variedades de alma. E ele não está sendo exaustivo nisso. Né? Isso é uma alegoria. Né? E mais importante que isso, também, eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com o que o Brian perguntou,
O Sócrates não revela nenhum mecanismo através do qual alguém pode ter certeza sobre a alma da pessoa com quem está falando, né? Não existe nenhum mecanismo que nos garanta que a pessoa com quem a gente está falando, de fato, vai se sensibilizar pelo nosso discurso, né? E vai decidir passar sua vida buscando a verdade, né? Existem sinais que essa pessoa pode dar. A gente vai ver isso na última aula. Essa pessoa pode voltar à sua companhia, ela pode querer falar mais sobre isso, né? São sinais de que a alma dessa pessoa é uma alma que tem características filosóficas. Mas, de forma geral, um orador está indo um pouco às cegas em relação a isso, né? E, bom, em relação também a esse conhecimento da alma, né, é importante que um orador saiba o momento certo de se endereçar à alma, para que ele tenha o efeito que ele quer ter, né? Isso é um tropo da retórica que até hoje em dia é discutido, que é o kairos, né? É o momento certo de usar o discurso para que ele tenha o seu maior efeito possível diante daquela pessoa, né? Uma pessoa que tem algum conhecimento sobre a alma, provavelmente terá mais segurança em escolher o momento correto de oferecer um discurso, né? Usando o caso aqui da discussão, o diálogo entre o Sócrates e o Fedro, o Sócrates se aproveita do fato dos dois estarem sozinhos, lá de fora da cidade, longe da influência de outras pessoas, para oferecer esse grande discurso, que é um discurso, né, que se fosse... se tivesse mais gente em volta, talvez ele não tivesse tempo de falar isso tudo. Quer dizer, né, o seu conhecimento sobre a ocasião é muito importante também. Enfim, só para acho que... Bom, acho que só para recuperar um pouco a discussão né, da parte das perguntas, eu acho que é possível dizer que, de fato, a única ocasião em que a arte da retórica é usada da maneira mais plena possível, né, a ocasião em que a arte da retórica é usada da maneira mais plena possível é dentro de um diálogo. Por causa dessas coisas que eu estava falando. Como você não tem como ter certeza em relação à alma da pessoa com quem você está falando, o único modo de ter pistas sobre o sucesso do seu discurso é verificando se a pessoa continua voltando a falar com você. O único modo de ter pistas é se você, de fato, está conseguindo reorientar a alma dessa pessoa em direção à verdade, ou se você for uma pessoa mal intencionada, em direção, né, aos prazeres, ou a se distanciar da verdade, é se você insistentemente se encontrar com essa pessoa e verificar pouco a pouco os efeitos desse discurso na vida da pessoa, né? E por isso, assim, acho que isso tem a ver um pouco com uma pergunta que foi feita na última aula. A gente não tem como ter certeza sobre o que acontece com o Fedro, né? A gente não tem como ter certeza se, de fato, o que o Sócrates está fazendo com o Fedro é suficiente para levar ele a buscar a verdade. Seria necessário ver como se fosse o que aconteceu na vida do Fedro depois disso. Ele continuou indo atrás do Sócrates, ele continuou interessado em diálogos filosóficos, né? Porque acho que isso é um ponto importante sobre a arte da retórica, né? Acho que uma crítica que o Sócrates está fazendo, né, implicitamente aos oradores é que, de fato, a influência através das palavras que se pode ter sobre a alma de outra pessoa não ocorre de modo, né, permanente em um só encontro, né? Porque em um só encontro você não tem como você não tem como ter realmente certeza sobre as características necessárias à alma da outra pessoa para que, de fato, o discurso tenha o efeito que você pretenda que ele tenha, tá? Gente, em relação ao segundo tipo de conhecimento, acho que vai ser melhor eu deixar para outra aula, porque ele é um pouco técnico, talvez não seja o caso de agora no final da aula apresentar isso, que é o que seria o conhecimento sobre a verdade. Se vocês quiserem, a gente pode antecipar um pouco essa discussão agora, mas acho que talvez seja o caso de eu incorporar isso na última aula, tá? Então, só para fazer um resumo rápido do que a gente discutiu hoje, antes de ir para as perguntas, né? Eu quis sugerir, né, isso é uma interpretação, não só minha, mas é uma interpretação com a qual eu concordo, né, que a discussão sobre a retórica, ela é muito importante para esse cenário que o Sócrates está compondo sobre a condição humana, que é marcada por esse aspecto paradoxal do movimento, ao mesmo tempo em que a pessoa precisa de algum tipo de estabilidade para exercer controle sobre esse movimento,
Porque o estabelecimento de controle sobre o movimento da própria alma depende da capacidade de cada um de, através do discurso, fazer sentido do que ocorre ao nosso redor, né? E aí, então, mas isso leva o Sócrates a perceber, na minha opinião, né, que então o discurso ele tem um papel fundamental sobre o em relação ao modo como as nossas almas se movimentam. E nesse sentido seria possível pensar, né, dado que o discurso é alguma coisa que ocorre, né, que a gente pode produzir por nós mesmos, é uma coisa que a gente aprende a fazer através da comunicação com outros, né, cabe perguntar em que sentido as falas das pessoas que estão ao nosso redor influenciam o movimento da nossa alma. E mais, se é possível que alguém tenha uma técnica que permita que essa pessoa, de propósito, influencie o movimento da nossa alma de uma maneira que ela queira, né? Leve a nossa alma para onde ela quer, né? E eu acho que a conclusão a qual Sócrates chegou é que, por um lado, sim, por outro, não. Por um lado, não. Não é possível que uma pessoa, diante de uma plateia, seja capaz de levar toda aquela multidão de pessoas a levarem as suas almas e se direcionarem em direção à verdade ou contra a verdade. É impossível que diante de uma plateia uma pessoa tenha o controle disso, né? Ao mesmo tempo, ao tentar fazer isso, essa pessoa faz com que sua alma perca a capacidade de controlar a si mesma, né? E piora também as condições da plateia de controlar suas próprias almas, né? Agora, o que há de mais próximo de uma arte retórica seria o tipo de fala que um filósofo emprega num diálogo filosófico. Seria o tipo de fala que leva ele próprio, o filósofo, e o seu interlocutor a eles dois juntos tentarem capacitar suas próprias razões, a criar discursos sobre o mundo que ajudem eles a ter controle sobre o movimento de suas almas, né? É nesse sentido que alguém pode ter uma arte da retórica, né? É só nesse ambiente, eu acho, tá? Dentro de um diálogo em que você tenta, junto com outra pessoa, direcionar a sua alma e a dela em direção, né, para a verdade, através da construção de discursos que sejam mais e mais próximos à verdade. Tá? Gente, era mais ou menos isso que eu queria apresentar. Acho que a coisa de conhecimento da verdade, de repente, a gente deixa para a última aula. Tem bastante a ver com o que a gente vai discutir na última aula, que é justamente sobre... a última aula a gente vai ver que através de uma comparação, o Sócrates faz uma espécie de comparação entre o que você aprende quando você lê e o que você aprende quando você está num diálogo com um filósofo, né? E a ideia é ver como, em quais circunstâncias a nossa razão consegue adquirir as habilidades necessárias para que ela controle o movimento da alma, né? E em quais situações a gente crê que está adquirindo essa habilidade, mas na verdade a gente está só se afastando dela, tá? Isso vai ser o tema da nossa última aula. Gente, acho que dá para a gente abrir para perguntas, então, como da última vez, quem quiser fazer as perguntas só por microfone, pode levantar a mão. Já temos algumas perguntas aqui no chat, então, acho que... Tá, peraí. Vou pedir para o Rui ler a pergunta dele. Rui, você poderia ler? Perdão, deixa eu voltar aqui e localizar. Tá bom, acho que foi às 6h12, se você quiser. Parece que na retórica filosófica de Platão, vemos um diálogo que reúne forças no sentido da virtude. E virtude que tem a função de conduzir a alma, né? E essa alma que busca alcançar uma perfeição possível. Eu pensei que parece haver essa sugestão desse trabalho pedagógico de Platão, né? Acho que sim, acho que você pegou um bom ponto, Rui. Aliás, é só um comentário que eu não incluí nas aulas, mas é um ponto interessante. Os leitores da antiguidade do Platão eram unânimes em dizer que o principal objetivo da ética do Platão era fazer com que nós nos aproximássemos de deuses, que nós nos parecêssemos o máximo possível com deuses. E o que eles queriam dizer com isso, né? Para saber o que isso quer dizer, a gente pode ir lá na alegoria que o
que o Sócrates cria no seu grande discurso. Como são os deuses? Os deuses são aquelas são as almas capazes de controlar o seu próprio movimento a ponto de regularmente contemplarem a verdade, né? E a verdade, se vocês forem ver o vocabulário que é usado pelo Sócrates para descrevê-la, ela contém a virtude, né? Dentro da verdade, a moderação, a justiça, o conhecimento, né? Então, acho que você tem toda a razão. A ideia do Platão é que, através do diálogo, nós tentemos fazer com que nossas almas se aproximem o máximo possível dessa perfeição possível, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, só para quebrar um pouco essa perspectiva desses leitores da antiguidade, Platão, ao mesmo tempo, é muito consciente sobre a falibilidade humana, né? Ele em nenhum momento diz, existem filósofos, né, por exemplo, os estoicos, que parece que tem uma certa perspectiva ética, de acordo com a qual é possível que a gente basicamente renegue os nossos desejos apetitivos, né? Que a gente tenha um controle de nós mesmos tal que faça com que a gente consiga evitar completamente a influência desse tipo de desejo sobre a nossa vida. Para o Platão isso não é possível, pelo menos não na vida encarnada, né? Acho que existe uma grande probabilidade dele crer na existência de uma espécie de mundo após a morte, mas mesmo se não, acho que ele está dizendo com todas as letras que aqui a gente tem que se haver com esses desejos, né? Que eles compõem uma vida humana e não há como escapar deles, tá? Então a perfeição ela é almejada, mas ela não necessariamente é alcançável da perspectiva do Platão, tá? Brian, você gostaria de ler sua pergunta? Pode ser, professor. A minha pergunta é nesse sentido. O sentido é o que o Sócrates fala que o primeiro ponto para você construir o discurso é você identificar, né, se a alma a qual você dirige o discurso ela é simples ou possui múltiplas formas. Uhum. Então, nesse sentido, todas as almas não são multifacetadas, ou seja, constituídas de múltiplas formas, pelo menos destas três formas, que é a razão, o cavalo da honra e do pudor e o cavalo dos desejos. Uma vez que o próprio Sócrates diz, né, que esses são os elementos constituintes da alma, que tipo de alma teria uma única forma? Então, essa é uma ótima pergunta. A única alma que teria uma única forma seria a alma de um deus, né? É a alma que não se atrapalha enquanto ela vai em busca da verdade, né? As almas humanas, acho que dá para dizer com alguma segurança, são sempre multifacetadas, mas eu acho que dá para pensar, talvez, na possibilidade de haver uma escala de almas multifacetadas, né? O Sócrates não elabora isso muito, mas ele, por exemplo, parece dizer, né, no final do diálogo, se eu não me engano está em 278b, que o Fedro tem uma alma multicolorida, né? E isso seria uma indicação de que talvez o Fedro seja uma pessoa que seja guiada por uma quantidade de desejos, talvez maior ainda do que a desse esquema que o Sócrates criou para esse diálogo, né? E um detalhe também em relação a isso, né, que nem aqui, nem na República, que são os dois diálogos em que o Platão trata da alma cindida, né, a alma multiforme, em nenhum dos dois diálogos ele indica que ele foi exaustivo nessa divisão, né? Eu acho que é interessante ver o livro quarto da República, que é um lugar onde ele justifica a divisão, né? E ele justifica a divisão mostrando circunstâncias em que desejos se chocam, né? E o único modo como dois desejos podem se chocar é caso haja duas entidades desejantes diferentes dentro de um mesmo sujeito, como se fosse, né? Agora, ele não parece dizer, ao mesmo tempo, isso tem... Aliás, gente, fiquei devendo mandar o texto do Jonathan Lear para vocês. Desculpa, vou mandar para vocês assim que acabar a aula. Mas tem um comentador que vocês quiserem, posso procurar para vocês depois, que mostra que, pelo mesmo modo como ele divide a alma em três na República, né, ele poderia ter dividido muito mais. Ele poderia ter pensado em várias outras circunstâncias em que há conflitos de desejos apetitivos mesmo, por exemplo. Né? Você pode ter um conflito entre o desejo de fazer sexo e o desejo de ter uma bela refeição. Isso é uma coisa imaginável. Você pode ter um conflito de desejo presente no Fedro, né? Entre
ver um discurso sóbrio e sólido ou um discurso multicolorido e divertido, né? Quer dizer, você pode imaginar uma alma cindida em muito mais partes. O Sócrates, quando ele anuncia lá no início do diálogo, né, antes mesmo do seu primeiro discurso, que ele está buscando conhecer a si mesmo, ele fala que ele está buscando saber se a alma dele é como a alma do Tifão, que era um ser mitológico marinho que tinha milhões de cabeças, né, ou se ele tem uma alma simples, né? E eu acho que o que ele parece estar indicando é que essa alegoria, né, da alma como uma bigalada, ela não ela é boa por mostrar o fato da alma ser multiforme, mas ela não é exaustiva em relação aos desejos humanos, tá? Então você pode pensar que é bom, nessa perspectiva platônica, que sua alma seja mais simples. Quanto mais simples, mais controlável, talvez, né? Quanto menor a intensidade de desejos que forem díspares, mais provavelmente um cocheiro da alma vai conseguir impor algum tipo de movimento, com algum tipo de controle a si mesmo, né? Então, sim, todas as almas humanas são multiformes, mas dá para dizer que algumas são mais do que outras. Acho que é um pouco por aí que eu responderia, tá? Entendi. Apesar da simplicidade total, a simplicidade total é uma espécie de paradigma, né, o que se quer alcançar, mas que o Sócrates parece consciente de ser impossível de fato obter. Professor, se me Diga, permite Brian. Pode? dar um seguimento à pergunta, Claro. aproveitando o gancho que você fez. Quando ele fala nesse sentido de alma simples, é possível uma interpretação também de que é possível estabelecer uma relação dialética com os deuses, no sentido de um discurso dirigido aos deuses? Ele fala isso, né, explicitamente no final do comentário à retórica, se eu não me engano, está em 273 CD. O Sócrates fala algo no seguinte sentido, de que a gente deve abandonar essa ideia de tentar fazer discursos que sejam agradáveis aos humanos e buscar fazer discursos que sejam agradáveis aos deuses, né? Mas a ideia, na verdade, discursos agradáveis aos deuses são discursos agradáveis a humanos cujas almas estão bem direcionadas, né? Porque discursos agradáveis aos deuses seriam a própria verdade, no fundo. Eu acho que isso também é alegórico, porque, quer dizer, é uma alegoria da alegoria, porque no mito que ele conta, né, no grande discurso, os deuses não estão indo atrás de discursos, né? Eles não levam suas carruagens aladas para ler boas explicações sobre como o mundo funciona. Eles estão indo atrás da própria verdade, que aparentemente não é algo discursivo, né? Uma espécie de coisa inefável, coisa que não se pode descrever adequadamente e que é absorvida diretamente pela alma, né? Eu acho que o que ele está querendo dizer, no fundo, é que a gente deve buscar produzir os discursos mais verdadeiros possíveis, né? E como a gente deve viver o máximo possível como Deus, esses devem ser os discursos verdadeiramente agradáveis a nós, né? Uma dialética quer dizer, uma dialética no sentido de uma prática dialógica com deuses, acho que não seria algo que o Sócrates proporia, porque, quer dizer, não sei se não é que ele não proporia, ele não propõe simplesmente, né? Acho que existe uma espécie de realismo em relação a isso. Você não conversa com um Deus, você conversa com outros humanos, né? Você pode até conversar, como a gente estava comentando com o Olavo na primeira metade, né? Você pode até conversar consigo mesmo, criando um diálogo imaginário dentro de si mesmo. Mas esse diálogo será tão melhor quanto mais as posições que você estiver articulando na sua cabeça parecerem a posição de humanos reais, né? Se a gente pensar que os diálogos do Platão são como se fosse o Platão pensando, é legal ver que o Platão pensando é um diálogo entre pessoas que existiram mesmo, né? Pessoas que ele conheceu e que ele transformou em paradigmas de determinadas posições, né? Que eram mais ou menos sedutoras, digamos assim. Tá? Então, não sei se dá para pensar numa dialética com deuses, apesar de ter essa perspectiva de discursos agradáveis aos deuses, sim. Entendi. Obrigado, professor. Arthur, você gostaria de ler sua pergunta? Oi, professor. A minha não é tanto mais uma pergunta, então nem vou me alongar tanto, mas uma indicação mesmo de um podcast chamado A Praia dos Ossos, onde que mostra o advogado usando esse recurso retórico que a gente debateu aqui para convencer a sociedade de que um homicida matou por legítima defesa da honra, que não é nenhum argumento jurídico, apenas retórico. E é só uma indicação mesmo. Desculpa.
Legal, valeu pela indicação. Faz todo sentido. Quer dizer, a verdade do caso ficou em segundo plano, né? Ele mobilizou a opinião da sua plateia para se livrar o seu cliente, né? Para ter um efeito sobre o mundo. Ótimo, obrigado pela indicação, Arthur. Cristiano, você gostaria de ler a sua? Bom, a sua é mais curtinha, vou ler eu, tá, Cristiano? Ele perguntou se a tripartição da alma no Fedro tem relação com a tripartição da alma da República. Eu acho que com certeza. O Fedro provavelmente é um diálogo posterior à República, e uma das evidências disso é justamente a tripartição da alma que está presente também no Fedro. É uma tripartição semelhante, as funções das três partes da alma são semelhantes àquelas da República. Agora, no Fedro tem um elemento que não tinha na República, que é o amor, né? Uma tese minha é que o amor é incluído dentro do Fedro como um modo de explicar como é possível que alguém, mesmo tendo as partes da alma ensinadas a sempre se comportarem de outra determinada maneira, possa, no momento, se rebelar contra essa sua educação, digamos assim. Na República, a pessoa parece muito mais se determinar. As partes da alma são como que adestradas pela educação da cidade, e não parece haver muito jeito da pessoa se livrar dessa armadura que a educação da cidade impõe a ela. Então, acho que essa parte adicional à alma, que o Sócrates inclui, que é representado pelas asas, insere uma diferença considerável na psicologia, apesar das duas terem uma relação forte. Stephanie, acho que dá tempo rapidinho da sua, se você quiser ler. Ah, tá bom. Então, a Stephanie perguntou o seguinte, que é uma pergunta centrada na crítica que é feita a Homero pelo Sócrates. Penso que possa haver um traço de retórica na epopeia, uma vez que, para além de uma narrativa mitológica, era uma moral de uma época. Então, queria saber se Sócrates o faz pelo mesmo motivo pelo qual, de certa forma, ele censura os sofistas, ou se não tem outra explicação para isso. Perfeito, Stephanie. Acho que tem tudo a ver uma crítica com a outra. Se vocês forem ver em quase todos os diálogos do Platão, especialmente os diálogos da maturidade, né? Fédon, Fedro, Gorgias, a República, a grande preocupação do Sócrates com outras modalidades de discurso diferentes da filosofia é com os aspectos psicagógicos desse discurso, ou os aspectos pedagógicos, a gente pode dizer, se a gente pensar na psicagogia das crianças, né? Ou seja, que tipo de configurações anímicas, que tipo de influências sobre a alma esses discursos causam nas pessoas, né? Uma das coisas que o Platão está fazendo através dos seus diálogos é um pouco fazendo uma competição da filosofia em relação a essas outras modalidades de discurso, inclusive o próprio discurso homérico, né? A República, um dos grandes temas da República é justamente uma crítica aos efeitos que uma educação centrada no Homero tem sobre a alma das pessoas, né? Que tipo de preocupação com a honra isso causa, que tipo de relação com os apetites isso causa, e, principalmente, que tipo de relação com a própria racionalidade isso causa, né? Então, eu acho que você pegou um tema perfeito. Acho que uma das grandes preocupações do Platão era com a educação, sem dúvida nenhuma. Com relação a isso, é um livro bastante antigo, mas é um livro bastante interessante que vale a pena ler. Tem um livro chamado Papá Ideia, de um helenista muito importante chamado Werner Jäger. Vou botar aqui para vocês no chat. É um livro gigantesco, em que o Jäger ele discute basicamente a educação na Grécia, desde a escrita dos épicos homéricos até, se eu não me engano, ele vai até o século IV. Eu não tenho certeza se ele vai para o período helenístico também. Eu só li até a época do Platão. E é muito interessante que justamente ele vai vendo como cada movimento intelectual tem como uma das suas principais motivações uma crítica ao modo como a educação se dá, ao modo como as palavras moldam as almas das pessoas. Nesse sentido, Platão está dando uma tradição. O fato dele ser um crítico educacional, crítico ao projeto educacional, coloca ele muito dentro dessa preocupação grega de como a gente forma as pessoas através dos discursos que circulam na nossa sociedade. Tá? Então, a sua pergunta tem tudo a ver, a crítica dele ao Homero tem muito a ver com a crítica dele aos sofistas aqui no Fedro. Gente, é isso. A gente está chegando ao final da nossa terceira aula. Próxima aula, a gente vai ver a crítica do Sócrates à escrita e ver como a dialógica filosófica é o melhor método de condução de almas, que leva as pessoas à verdade. Tá?
Muito obrigado pela participação e a gente se vê na sexta-feira, então. Obrigado, professor. Falou, gente. Obrigado, Antônio. Falou, professor. Até Valeu pela sexta. aula. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.